Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, indiferente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast aqui do Diário de Vacaria, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É hora de a gente falar sobre um podcast que já está, ficando cada vez mais popular aqui na cidade, principalmente pelos assuntos que estão ajudando muitos arquitetos, muitos engenheiros, o pessoal todo da área da construção a entender outras perspectivas, né? A gente está falando do Diário da Arquitetura e Construção e quem está ajudando tudo isso a tornar possível é ela, a arquiteta que vem aqui para trazer um pouco mais de luz sobre todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Márcia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos para mais um, né? Vamos trazendo os assuntos que espero que o pessoal tenha gostado, né? Márcia, hoje a gente se propôs a trazer um podcast que vem para auxiliar muitas famílias, um podcast que vem com um objetivo conectado com a atualidade, né? Que a gente vê uma movimentação do governo federal, do ponto de vista que ele muda um dos projetos, né? Que é importante para quem está sonhando aí com a casa própria e quer chegar nela, ele a partir de agora tem a possibilidade de alcançar, né, a questão aí da minha casa, minha vida de uma outra maneira. Antes era um percentual que permitia uma entrada diferente, agora pode chegar, né, de 10 a 20% e mais, daí tu pode conseguir um financiamento de 80%. É mais ou menos por aí? O Minha Casa Minha Vida, ele, desde que ele começou, né? E ele é um programa que já existe há bastante tempo e que ele foi, independente do governo, ele sempre existiu, né? Ele foi mudando as suas linhas de financiamento. E, e ele é um dos que movimenta bastante a nossa economia aqui na nossa cidade, então é por isso que eu acho que é pertinente a gente falar sobre isso, porque movimenta tanto a venda de terrenos, né, que mudou bastante valores em função disso, né, dos financiamentos, quanto os valores para construção. E o Minha Casa Minha Vida hoje, ele está funcionando mais, né, claro, cada caso é um caso, cada pessoa tem que fazer a sua consulta, né, no agente, né, credenciado da Caixa, por exemplo, que ele vai dar 20% de entrada e o restante ele financia, né, construção e terreno, se ele quiser. E dentro desse valor, desses 20%, é bom frisar que quem tem FGTS, ele às vezes não precisa pagar nada, né? Ele desconta do que ele já tem do FGTS. Então, é uma possibilidade muito boa. E a gente tem que frisar isso, e as pessoas nos procuram muito para perguntar sobre isso, que eu, particularmente, a impressão que eu tenho é que esse é um momento muito bom e que a gente tem que prestar atenção. Por quê? Porque tem eleição e É, tem dinheiro. eu acho que isso é uma coisa que, além dessa questão do recurso, né, o projeto em si, ele contempla a questão de ter uma taxa muito mais acessível do que todas as outras taxas disponíveis no mercado, né? Ou seja, a gente está no momento, a gente vê uma Selic bem alta e a gente vê um financiamento para te adquirir a casa com um valor extremamente competitivo. Então, o que que acaba proporcionando, né? A questão de movimentar a construção, e aí começa a trazer recursos para o pedreiro, para o eletricista, movimenta realmente a economia e, às vezes, quem não usou ainda o seu FGTS pode acabar, né, conversando com o seu agente financeiro ali, dando esse primeiro passo. Mas aí a gente entra na parte, né, que chega lá no teu escritório, a parte que chega para todos os outros arquitetos, né, que a pessoa ela acabou conversando lá com o agente financeiro, né, conseguiu então um caminho, uma primeira parte desse caminho, e aí ele procura o arquiteto para dizer assim, e agora? O que que a gente tem que fazer? Onde tu consegue me ajudar? Como que começa essa conversa? É importante frisar que a pessoa primeiro procure, né, esse agente financeiro, porque ele vai dizer o que que a pessoa tem disponível para financiar, né, o valor que o banco pode fornecer para ele, porque esse valor é calculado em cima do salário que a pessoa recebe e também do que ela tem de FGTS, né? Então, quando a pessoa chega com esse valor já para nós, a gente consegue calcular exatamente o quantos metros quadrados ela pode construir, né? Porque normalmente também eles já ou aí a gente orienta também, se ela não tem o terreno ainda, né? Quais são as possibilidades para ela procurar um terreno que atenda, né, no bairro que interessa e dentro do valor que ela pretende gastar no terreno, o terreno que ela quer construir. E aí, este valor que sobra para a construção, né? A gente calcula exatamente a área que ele pode construir essa casa, né? E aí, porque são vários fatores, né? É o valor que eu tenho disponível no banco, o valor
do metro quadrado construído, porque eu tenho que aprovar exatamente o que eu vou construir. Eu não posso fazer alterações, né? O que está aprovado na prefeitura tem que ser construído exatamente igual. E aí a gente fecha essa matemática de quantos metros quadrados vai ter minha casa, né? Pois é, aí eu acho que entra uma parte, até de certa forma, bem complicada para o arquiteto, porque tu precisa olhar para aquele sonho do cliente com uma realidade que ele conseguiu de um orçamento, mas o cliente não tem essa percepção, né, de todos os custos, né, de todo o trabalho que vai até a casa dele ficar pronta. Então aí tu tem que meio que traduzir aquele sonho do cliente para um projeto possível. É importante, assim, que o profissional que a pessoa procure tenha conhecimento desse custo da construção civil. Porque esse custo que norteia o tamanho da sua casa. E esse custo também, a Caixa, né, por exemplo, que é o nosso agente bancário, que mais financia, ele tem um custo já calculado de quanto é a construção civil. Quanto é o metro quadrado de uma casa pronta, né? Então, a gente não se inventa números, é tudo muito exato, é tudo muito na ponta do lápis, né? Que nem eu digo, né? Eu ia te perguntar justamente até na parte assim, até técnica, por curiosidade. Por exemplo, o arquiteto chega a considerar a questão de quando ele, porque no primeiro momento tem a questão do terreno e o restante vem o valor justamente para fazer o custo da obra, né? Mas quando tu vai na questão do terreno, por exemplo, o arquiteto influencia na questão de, poxa, essa é uma topografia boa, essa é uma orientação solar interessante, ou essa infraestrutura aqui vai custar muito mais caro para a gente nivelar. Isso já está dentro do escopo do trabalho? Sim, porque quando ele chega com terreno, a gente já diz. Normalmente eles já têm, né? Chegam com o terreno, a localização, eu vou procurar a gente tem nos nossos mapas e a gente localiza, porque tudo envolve custos, né? A gente não pode. O sonho, ele envolve dinheiro. Então, se a gente tem um terreno que tem um desnível muito grande, que eu tenho que ou tirar terra, ou colocar terra, ou eu tenho uma vegetação que eu não posso mexer, ou ele tem uma incidência solar que não é adequada, né? Eu tenho um vizinho que me faz muita sombra. Então, essa orientação do terreno é muito importante, né? A topografia do terreno é importante, a incidência solar, porque a gente mora numa cidade fria, né? Que a maior parte do tempo é fria. Se é um terreno que antes era um banhado, nossa cidade tinha muitos banhados, então a gente tem que ver, porque também muda no tipo de fundação que vai ser essa casa, que se torna mais cara. Então, são vários fatores que têm que ser analisados, e aí tá a grande jogada, a importância de procurar um profissional que tenha conhecimento disso, né? Porque tu tem que saber auxiliar o teu cliente, né, para ele realizar esse sonho da maneira mais feliz possível, né? E a gente, claro, o processo todo a gente trabalha para o resultado ser excelente. Uma das coisas que a gente está falando, né, do Minha Casa Minha Vida, mas se a gente fosse falar, digamos que assim, não de um programa social, mas eu só faço esses parênteses porque, pô, quem dá uma volta por Vacaria encontra muitas casas, muitas construções que pararam no meio da obra e estão assim, ó, com um mato dentro. Faltou essa parte no orçamento, né? Faltou. Esse planejamento financeiro é muito importante. Porque a partir do momento que a gente tem que trabalhar com a realidade, né? Claro que todo mundo gostaria de ter uma casa com 400 metros quadrados, com piscina, né? Né? Com tudo. Só que a gente tem que trabalhar dentro da nossa realidade, né? Cada um tem a sua realidade. E quando a gente trabalha dentro disso, entre as quatro linhas, como eu digo, Uhum. a gente chega num resultado que é satisfatório para todo mundo. Porque você vai poder ampliar a tua casa, você vai poder colocar a tua piscina depois, você vai poder, eu brinco, aquela peça lá do fundo que é a sala de jogos, né? Que tu vai lá e joga as coisas e fecha a porta. Vai dar para fazer, né? Depois. Mas vamos trabalhar com a realidade do que eu tenho disponível e terminar a obra e poder morar nela e deixar de pagar aluguel, né? E sair para um imóvel próprio, né? Eu acho que aí a gente começa a enxergar já a parte, digamos que assim,
que o arquiteto já está andando, já engrenando e já aparece assim, qual que é a primeira entrega que o arquiteto faz? Ele passou por um estudo, ele tem um projeto, ou ele já chega até na planta? Como que é essa construção com a pessoa que procura o arquiteto nesse momento? Nesses casos, a gente já calcula a metragem quadrada e dentro disso a gente faz um briefing, né, que é uma lista de tudo que a pessoa deseja que tenha nessa casa dentro dessa metragem quadrada. Os meus clientes, eu falo assim, me conta tudo que tu sonha, tudo que tu quer. Mesmo que num primeiro momento a gente não possa fazer, mas a gente deixa as esperas. Por que que acontece? Eu deixar um cano para uma máquina de lavar louça não custa nada na obra. A gente deixar a parte elétrica para botar um ar-condicionado não custa nada, né? Assim, no total da obra. Então a gente já deixa tudo isso pensado, mesmo que num primeiro momento eu não tenha dinheiro para comprar o ar-condicionado, mas depois eu não tenho que arrebentar a parede, né, para fazer isso. Que custa muito mais caro, Que né? vai custar muito mais caro é retrabalho, você vai botar material fora, né, mão de obra fora. Então, a gente trabalha nesse sentido. O que que a gente entrega primeiro, normalmente? É um layout, que é uma planta baixa, mobiliada, com móveis de tamanhos reais, para a pessoa entender o que que cabe dentro da sua casa, né? Cabe os quartos, o que que cabe dentro, eu vou ter guarda-roupa aqui, lá, eu vou ter a minha geladeira, meu fogão, a minha máquina de lavar roupa. Então, tudo isso a gente já determina nessa planta de layout, que ela vai ser o nosso norte para todos os demais projetos, né, complementares. Uma coisa interessante que a gente não pode deixar, a gente já começou a acelerar o podcast, o pessoal que Sim. está acompanhando a gente aí. Pessoal, esse podcast, o podcast da Arquitetura e Construção, ele acontece porque empresas estão cada vez mais enxergando o valor que ele possui. Então a gente quer fazer um agradecimento muito especial para o pessoal da Edriva, né, imobiliária, e se você precisa comprar ou vender ou alugar, fala com o pessoal da Edriva, imobiliária mais tradicional aqui de Vacaria, eles reconhecem o nosso trabalho, né, e apoiam aqui o nosso podcast. E também, né, um apoiador novo que começa a partir desse podcast aqui, nossa amiga Rafaela, aqui da Boutique do Parque, que acabou de inaugurar no último sábado, né, um lugar lindo, magia do Natal, super presente. Rafa, muito obrigado por acreditar nesse projeto que a gente está fazendo e a gente ficou super feliz de conhecer o teu espaço. Então, se você já está olhando aí para o Natal, passa na Boutique do Parque e vai conhecer todo o trabalho que a Rafaela, né, com muito carinho, com muita organização, planejou, né, para que todo mundo tenha um Natal muito lindo e encantado. Agora sim, a gente continua esse bate-papo. Uma das coisas que eu acho bacana a gente falar também, Márcia, quando a gente está vendo a questão do padrão ali do Minha Casa Minha Vida, né, ele tem uma certa identidade. Existe algumas regrinhas no sentido de área mínima, materiais, acessibilidade que tem que estar no projeto? Sim, sim. A gente tem, na verdade, a gente tem uma área máxima, né? A área máxima é 70 metros quadrados. A casa que é até 70 metros quadrados, ela tá dentro do Minha Casa Minha Vida. A partir do momento que ela ultrapassa isso, ela entra em outros programas. Hoje já está bem mais flexível, porque está se estendendo para a classe média. Esse Minha Casa Minha Vida, ele muda um pouco. Bem pouco, mas assim, é muito em função, o Minha Casa Minha Vida mesmo é 70 metros quadrados. Ele pode ser menos. A gente já fez casas de 40 metros quadrados, 42 metros quadrados, para se encaixar dentro do orçamento da pessoa. Mas nessa casa que a gente está falando, é a área construída, envolve o terreno todo? Não. É a Não, é área parte construída, né? construída. O terreno, todo o lote, Não, não. os lotes, Não tem uma regrinha. não, porque os lotes, eles são, aqui na nossa cidade, os lotes são meio padrão, né? 12 por 24. Alguns terrenos um pouco mais antigos, que são 14 por 27, mas no geral eles são 12 por 24, né? Que são um padrão que foi feito os últimos loteamentos que são mais populares. Tem agora até um loteamento novo que é um pouco menor, mas é dentro dessas áreas aí. O terreno, a área não influencia, porque a gente sabe que os terrenos se valorizaram muito nos últimos anos. Até em função dessa corrente, né, de construções que começou de financiamento, que as pessoas, né, puderam ter a possibilidade de ter a sua casa própria. Então, os lotes realmente subiram de valor. Mas se encaixam essas construções, normalmente a gente faz. É que nem quando eu disse, quando a pessoa vai lá e me passa a lista do seu sonho, às vezes a gente não consegue colocar todos os quartos que ela gostaria, mas eu já deixo pensado aquele quarto para continuar ali e a gente não perder o estilo da casa,
né? Porque uma coisa que eu acho importante é que cada casa é uma casa. A casa do João não vai ser igual à da Maria, porque cada um tem suas necessidades diferentes. Cada terreno bate o sol diferente. Então, a gente faz um projeto exclusivo, né? Não é um projeto carimbo, que nem eu chamo, né? Que é pegar um projeto e sair fazendo todas as casas iguais. Pois é, aí que entra uma parte que, assim, eu acho interessante de falar, porque o arquiteto, além de se preocupar com o próprio projeto em si, parece que ele está fazendo uma consultoria financeira. Ele acaba conversando com o cliente para que justamente o cliente consiga visualizar no final da obra a obra completa. Porque às vezes é difícil tu dizer para o cliente, pô, mas esse quarto não dá para construir porque vai faltar o recurso na parte final. Essa parte da consultoria financeira, como que ela acontece assim? Ela vem já na primeira fase ou ela vai mudando no decorrer do projeto? Nesses casos, ela vem desde o início. Mas é importante dizer que quando o projeto está fechado, está concluído, está pensado como eu quero, ok, a gente encaminha para a prefeitura e vai ser aprovado, né? E quando ele volta da aprovação, para ele ser aprovado o teu financiamento, eu tenho que fazer todas as tabelas para a Caixa. E nessas tabelas tem o físico financeiro, né? Como é que vai acontecer as etapas dessa obra, né, mês a mês, e ela tem uma data para começar e uma data para terminar, que é bem importante. E também todos os materiais que vão ser usados, eles já estão listados lá também. Então, não podem ser alterados, Pois né? é, Então tem que ser bem certo. E aí o teu cronograma físico e financeiro fecha bem certinho. tá, mas assim, se o cliente quiser alterar algo, né, no meio dessa construção, por exemplo, ampliar um cômodo, trocar o tipo de telhado, né? Pô, acho que vai ficar mais bacana se a gente fizer uma churrasqueirinha aqui pro lado de fora e vamos pichar o telhado. E aí, como que fica? Tem que atualizar na Caixa, tem que atualizar na prefeitura ou não tem como? O, o ideal é tu não mexer nisso, porque a Caixa vai embargar tua obra, e aí até isso se resolver, e é muito grande, tu tem um valor muito grande o processo, e você tem um valor fixo. Então, a minha sempre, né, aconselhamento é que tudo que tu tiver que alterar, resolva no projeto antes de ir para a prefeitura. Depois que está aprovado, não mude. Não mude porque vai dar muito problema. O que que a gente faz? A gente sabe que a gente normalmente não aprova as garagens, né? Porque garagem é uma área construída muito grande, né? E que não vale a pena tu gastar, vamos dizer, entre Sim, aspas, sim, né? Gastar da colocar. tua metragem, em vez de tu fazer um quarto, Uhum. né? Que tu vai ter um conforto, tu colocar uma garagem. Então, normalmente a gente deixa fora. Mas no projeto eu já contemplo no projeto do meu cliente. Ele não está aprovado na prefeitura no primeiro momento, mas ele pode ser feito depois, mas ele já está pensado. Então eu só vou continuar. Então a minha sugestão e que eu sempre aconselho é: vamos fazer tudo o que está dentro do que foi financiado. Depois que você já tem o habite, que você já tem 100% da tua obra, está ok, está finalizada. Se você quiser começar no outro dia a fazer o que tu quer fazer a mais, faça. Pode fazer, não tem problema nenhum. Mas não antes. Ou seja, a gente pode falar de fases, né? Primeira Uhum. fase, que é a fase de planejamento de tudo isso, aí começa com a execução, e aí sim, né? Se completou-se essa execução, aí sim começa uma fase 2, Com né? recursos próprios, né? Que é o que normalmente as pessoas fazem, né? Porque na medida que essa obra está avançando, então logo essa pessoa comece a morar dentro da casa, se ela tem aquele custo fixo recorrente do aluguel, né, vai passar a usar o recurso para fazer o pagamento da parcela e com toda certeza, né, vai acabar sobrando recurso para fazer a segunda parte, né? Se tiver uma boa responsabilidade ali com os números e não gastar esse dinheiro trocando carro, fazendo tal coisa, tu vai conseguir fazer com que a tua obra fique cada vez mais próxima da tua expectativa. Como que a gente pode ver e falar em relação à procura nesse momento? Já começa a aparecer um volume maior? O que que tu está escutando em relação a esse momento que a gente está vivendo? Eu acho que sim, eu acho que tem uma procura, aumentou essa procura, porque a gente sabe que nem tu falou, o dinheiro deixar parado também não está rendendo. O teu FGTS parado, tu não tem a possibilidade de gastar ele, né? Então você tem uma opção de pegar esse dinheiro que é teu, né? Mas tu não tem liquidez nele, e você dar um destino.
Mesmo para quem tem recursos, né, guardados, ah, por ser um juros mais barato, vale mais a pena às vezes do que tu tirar o teu dinheiro de uma aplicação, né, fazer vamos dizer assim, o grosso, o corpo da tua, né, construção, e depois tu faz o complemento com teus recursos próprios, né, então aí tu consegue viabilizar uma coisa, né, um imóvel teu, né, um patrimônio. E, claro, e sempre é bom tu ter um pouco de dinheiro guardado, porque tu vai ter que fazer muro, né? Isso a Caixa não contempla nenhuma construção, eles contemplam sempre a construção. Então, para te fazer teu muro, para você fazer teu fechamento da tua casa na frente, né? Para fazer o teu jardim, essa parte toda é bom tu ter uma sobrinha, né? Que isso não entra em financiamento nenhum. A gente, Mas, a gente começou o podcast falando para a pessoa buscar o agente, né, financeiro para falar sobre isso. Mas eu fico pensando assim, quando ele vai procurar o agente financeiro vai perguntar assim, tá, mas quanto de dinheiro tu precisa? não é dessa forma. Sabe como é que é? Como? Ele vai pedir o contra-cheque. Ah, ele vai fazer o cálculo baseado no recurso que a pessoa tem. Isso. Mas e se a pessoa não, ela não teria que, digamos que, saber primeiro qual que é o tamanho do sonho dela? No sentido assim, do realizável? Não sei, eu fiquei pensando Normalmente assim, não funciona dessa é o forma. É o contrário, assim. contrário. Ela vai medir o recurso que ela tem É. para, em cima desse recurso, ver o tamanho. O seu sonho se encaixa ali. Interessante, né? É, Porque porque não, é um pouco diferente de uma pessoa que tem condições financeiras melhores, vamos dizer assim, ou que, enfim, que tem uma sobra de dinheiro, que tem um dinheiro guardado para executar uma obra, né? Eu tenho X para gastar e eu tenho esse dinheiro disponível. Não, ela vai procurar dentro do que ela ganha, né, de salário, e o que ela tem de anos de serviço de FGTS, tudo isso vai influenciar no valor do financiamento. Por isso que eu falo que é muito importante você procurar esse agente financeiro, porque cada caso é um caso, né? Eu não tenho como dizer, em cima do salário, eles têm que calcular. E uma outra coisa importante, vale frisar que quando é um casal, a renda dos dois pode ser somada, né? Então, tu consegue um valor melhor quando o casal, né, junta suas duas rendas, ou tem o FGTS dos dois, enfim, né, os dois juntos conseguem um valor melhor. eu acho que o primeiro momento ali é justamente a pessoa vencer a juntada, né, das documentações ali, né? Venceu aquela etapa da caixa, aí a pessoa já dá aquela comemorada e diz, pô, e agora? O que que vai caber no projeto? E esse valor, ele é pré-aprovado, e se não me engano, ele é válido por 6 meses, essa pré-aprovação, né? Então, primeiro, ele tem que aprovar esse valor que ele tem disponível, e tem 6 meses para fazer a coisa acontecer, né? Vamos dizer, sair do papel e entrar lá no banco mesmo para começar o processo, né? Antes de comprar o terreno, ela precisa fazer o terreno e a casa juntos, é isso? Não, não necessariamente hoje é permitido. Se ela já tem o terreno, ou se ela se dispõe a pagar o terreno, se ela tem esse recurso para o terreno e quer deixar mais para construção, é opcional, é livre, a pessoa fica a critério dela, né? Quanto à expectativa, a gente sempre trabalha, né, com a expectativa dos outros. E eu adoro, né? Eu acho fantástico. Porque às vezes a gente vai assinar o projeto, né? O cliente vai lá assinar o projeto para aprovar na caixa. E ela já diz assim: Nossa, eu já tô pensando na almofada no meu sofá. Pois é. E eu digo: Ótimo, vamos seguir que tu vai botar a tua almofada no teu sofá, né? Vai ser aquilo que a gente planejou e vai sair e vai ficar de acordo. E, e eu acho que isso é muito bom, né? É muito bom, eu fico muito feliz quando eu entrego a chavezinha da casa, né? Pronta, pintada, é só botar, né? Eles botam só os móveis, né? A gente entrega. E o sonho é exatamente aquele do 3D, quando a gente faz do volume, tá igual. É aquilo lá. Eu pensei na parte. Quando vem um projeto assim, uma lógica assim, ele tem algum tipo de orientação no sentido de, pô, esse projeto, por exemplo, tem que ter uma pegada ecológica, esse projeto tem que ter, né, uma questão de energia solar, isso aí tudo. A gente não chegou a ver isso vindo ainda por parte do governo federal, né? Infelizmente, não. A gente tem, claro, muita coisa já se melhorou, tá? Porque hoje é obrigatório fossa e filtro.
O que já né, para a rede de esgoto, ela já recebe uma filtragem e já é bem melhor o que cai na rede, né? Falando assim de água. Falando de energia solar, é opcional da pessoa querer colocar na sua casa ou não, né? Tem alguns bancos que a gente sabe que dão esse financiamento, né, para quem quer colocar as placas fotovoltaicas, mas o governo não tem. Não tem um olhar sobre Não, isso, né? não tem. Inclusive, nesse momento, o governo tem falado sobre essa questão, né? Em taxar, né? Em taxar, porque a demanda das placas solares chegou a um nível tão expressivo no Brasil que ela começou até a movimentar o setor elétrico, né? Tem uma outra curiosidade em relação a isso, a questão do fornecimento de água. Aqui em Vacaria, nesse momento, a gente tem essa questão bem latente em relação aos serviços aí da fornecedora de água do município, e muitas pessoas falam que muitas residências não têm a parte da caixa d'água dentro da residência. Ter uma caixa d'água é um requisito do projeto ou isso é uma coisa que não se considera? É obrigatório. É obrigatório Pelo projeto da caixa? Sim, Minha Casa Minha Vida tem que ter caixa d'água. Pois é, porque A gente coloca sempre, né, a caixa d'água, pelo menos 500 litros ali ela tem. que segurar isso aí. É. Bom, a ideia do podcast hoje era que a gente falasse um pouquinho sobre esse programa que acaba movimentando, né, o sonho das pessoas, antes de mais nada, isso, né? Uhum. Falar um pouquinho sobre o desafio que é vencer a primeira etapa, que é a etapa de conseguir o recurso. Nesse momento, o crédito está aberto de uma forma mais ampla. Então, a gente imagina que muitas outras pessoas nesse momento vão ter acesso a essa plataforma aí, né? E vão conseguir ficar animados e talvez dar esse passo tão importante. O que mais que a gente pode dizer para as pessoas no sentido de dizer assim, poxa vida, é hora de tu pensar nessa decisão? Eu sou muito, assim, entusiasta dessa de acreditar, né, que as pessoas realmente, às vezes as pessoas têm medo de procurar isso, eu não tenho condições, o meu salário não é, né, não é muito alto. Não, vão atrás, vão ver, porque realmente a gente vê valores, vários valores. Tente, né? A primeira palavra que eu digo é tentar. E, e acredite no seu sonho, porque assim, a gente já fez, eu já fiz casas de 42 metros quadrados, que são umas teteia, que nem eu digo, que assim, não que as outras não tenham, mas assim, tem um valor de ver que a pessoa, e eu encontro essas pessoas na rua e elas felizes, a minha casa que tá assim, tal, e eu vou aumentar, e eu vou fazer. Não, vão atrás, tentem, porque assim, o crédito está aberto e independente, às vezes, do valor do teu salário que tu acha que é muito baixo, mas não, tem essa parte, né? Vão atrás desse sonho, porque eu acho que a casa própria é aquele negócio do sonho do brasileiro, né? Que show. Não, eu só me recordei daquele exemplo daquela frase que as pessoas dizem assim, eu nunca vi ninguém ganhar na Mega Sena sem comprar o bilhete, né? Bem isso. Então, assim, quando a gente coloca aqui no podcast, pessoal, uma fala sobre o Minha Casa Minha Vida, a gente quer justamente, e a Márcia que percebe essa realidade, contribuir para as pessoas que estão precisando de um empurrãozinho para talvez tomar essa decisão e fazer, né, que sua casa ali, que o seu projeto de vida acabe se concretizando, né? Então, Márcia, mais uma vez, muito obrigado por vir aqui, por trazer esse assunto super atual, né, que faz parte do dia a dia e que faz, nesse momento, para muitas pessoas, vai cair assim como uma luva para justamente elas tomarem essa decisão. Eu agradeço, né, pela oportunidade da fala, e eu acho que é sempre bom falar, porque quando a gente movimenta até a gente está falando uma cadeia produtiva, né? A gente está falando da pessoa que está realizando seu sonho, do nosso comércio que está vendendo material de construção, né? Que está vendendo acabamento, que né? Todo mundo está funcionando, é o pedreiro, é o encanador, é o eletricista. Todo mundo, né, ganha, e eu acho que viver em comunidade é isso, são elos, né, que vão se conectando. Então, eu acho que a importância dessas conversas, né, é mostrar isso para todo mundo. Que bacana. Bom, pessoal, para você que está acompanhando o nosso podcast, nesse momento agradecemos mais uma vez o pessoal da Idriva, obrigado pelo apoio, pessoal da Boutique do Parque também, estamos juntos nessa, vamos para frente. Qualquer momento a gente volta trazendo mais informações de Vacaria e região. Valeu, pessoal, até o próximo podcast.